gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje chegamos ao passo número 7 deste outubro prateado. Ao longo dessa semana, nós estivemos falando sobre dicas em saúde de como envelhecer bem, uma série de 7 passos. E hoje vamos concluir a nossa caminhada e os outros passos vou deixar por conta de vocês. Na verdade, a dica de hoje é uma dica de prevenção a quedas, uma forma de proteção para vocês e também uma forma de melhorar ainda mais o dia a dia da terceira idade, ok? São cuidados, algumas adaptações que precisam ser feitas na casa de vocês para que vocês continuem tendo saúde e independência, tá? Então, fica atento a essas dicas que nós vamos conversar a partir de agora. A primeira dica, e talvez a mais importante desse vídeo, é o cuidado na hora do banho. Primeiro, porque tem que ficar limpinho, cheirosinho, né? Mas porque a hora do banho é a hora que mais acontecem acidentes domésticos com o pessoal da terceira idade, tá bom? A queda no banheiro ela é promovida por conta da água e do sabão que nós usamos para tomar banho. O chão fica escorregadio, shampoo, o creme, tudo que a gente usa vai deixar o espaço um pouco mais escorregadio. E esse é um problema sério, porque quando a gente quebra um osso ou se machuca, dá um hematoma, uma luxação, um inchaço, alguma coisa assim, já demora normalmente numa pessoa que tem uma saúde melhor. E se o idoso tiver algum problema de saúde, ainda vai demorar mais. Quando se fratura um osso, já na idade depois dos 60, em vez de ele demorar aí seus 4, 5, 6 meses para sarar, ele vai demorar mais, porque o seu sistema de reposição óssea não está funcionando mais como antigamente. Isso é uma realidade e temos que tomar cuidado. Então, para a hora do banho, as principais dicas são o cuidado do calçado. Primeira coisa, não pode tomar banho descalço. Se você usar um chinelo de borracha, e aí vocês sabem, né, qual que você usa no dia a dia, ele tem que ser um somente para o banho, porque ele vai se manter mais tempo funcionando, o antiderrapante do chinelo. E aí você vai deixar ele lá dentro e vai calçar quando for tomar banho. Esses chinelos emborrachados, eles ajudam a não escorregar durante o banho, mesmo que tenha muita água, mesmo que tenha sabão no chão, mesmo que tenha condicionador, que são os principais motivos de escorregão, tá? Então, utilize sapatos sempre em lugares molhados e o banheiro na hora do banho é um desses motivos. Outra questão é o cuidado do equilíbrio e levantar e sentar dentro do banheiro quando vai fazer xixi para as mulheres ou quando vai fazer o cocô para os dois, homem e mulher. Existem barras como essas que se chamam barras de fixação ou barras de apoio. Vocês encontram ela nos lugares que vendem material para construção. Elas não são tão caras, existem de vários tamanhos, de vários materiais e elas são de fácil instalação, apenas parafusadas na parede. E aí você pode instalar essas barras no box do banheiro, onde realmente está o chuveiro para tomar banho, como nessa imagem ao lado. Você também pode instalar em volta da pia do banheiro, como está na imagem, para facilitar o equilíbrio na hora de escovar o dente. Você vai segurar ali, vai escovar o seu dente, vai conseguir fazer melhor a sua higiene bucal. Também existem barras para se colocar ao redor do vaso para facilitar o sentar e o levantar, como essa imagem que está aparecendo para você. E este do banheiro, do vaso,
né, do sanitário, tem outros modelos também, como as fotos que você está olhando aí ao lado, tá bom? Essas barras são importantes para ajudar você a levantar, a sentar, a segurar durante a sua higienização. Elas são muito boas para o equilíbrio e são importantes ter dentro do banheiro da casa de qualquer idoso, tá bom? Mesmo os que estão na terceira ou na quarta idade, se tem ou não alguma limitação de movimento, é importante ter, tá? Outra dica que nós damos também, mas esse é mais para o pessoal que já não consegue mais tomar um banho sozinho, que precisa da ajuda de terceiros, é a facilitação com o uso da cadeira de banho. Essa cadeira também ela não é um preço muito caro. Aí varia entre 100, 200, 250, a simples. É claro que tem outras que são mais caras, né? Mas aí você pode fazer a pesquisa de campo, procurar nas lojas de saúde ou então comprar pela internet, tá? E aí você vai utilizar. Existem modelos diversos também, e essa cadeira, ela é muito boa para facilitar na hora de tomar banho, na hora de fazer o xixi, de fazer o cocô, tá? Ela ajuda bastante. Mas às vezes comprar uma não está dentro do orçamento, e aí talvez fique mais em conta você mandar fazer uma. E aí eu tô colocando aqui para vocês essas imagens das opções de cadeira de rodas de PVC, que talvez você tenha alguém que consiga fazer para você, um reforçado, comprar um cano bom, uma cola boa e fazer essa adaptação. Ou então também adaptar com uma cadeira plástica, tá? Que vocês podem fazer o uso dela dessa forma. Talvez essas outras versões sejam mais fácil para a questão do uso durante a noite também. Ela pode ficar aí do ladinho da sua cama para facilitar, que você não fique levantando da sua cama e indo até o banheiro. Coloca aí um baldezinho, um pinico, alguma coisa para facilitar, tá? É só colocar o assento, vai ficar mais fácil para utilizar. Existe também uma versão de madeira, mas infelizmente eu não encontrei na internet para vocês verem. Mas é uma cadeira como essa de plástico, né, com o encosto das mãos, e você também faz o círculo no meio e acrescenta o assento e põe aí um recepinte por baixo para facilitar o uso dessa cadeira. Pode ser uma cadeira que tem o assento e uma prateleira embaixo para você colocar a vasilhinha ou o pinico, ou então pode ser simplesmente livre para você fazer. E aí o bom da madeira é que a altura fica de acordo com a necessidade, da altura da pessoa que for utilizar. Outra coisa que é importante falar para o uso do banheiro é o piso antiderrapante na parte onde vai ficar o banho, ok? É importante ter esse piso um pouco mais grossinho, mais caracachento. Você pode fazer a reforma do banheiro e instalar. Existem hoje formas de fazer a instalação da cerâmica por cima da outra cerâmica, tá? Converse com o pedreiro, veja o material necessário, faça a colocação dessa cerâmica antiderrapante, pelo menos na parte onde vai ficar o banho, tá bom? Porque isso ajuda muito a não escorregar. E quando você estiver tomando seu banho, usando aí o seu chinelo, mesmo que talvez não tenha a barra, você vai ter um equilíbrio melhor, vai correr menos risco de escorregar e cair, tá bom? Se não tem a opção de colocar essa cerâmica, existe hoje também em lojas de material de construção, em lojas de saúde, os pisos de borrachas, tá? Os antiderrapantes, são tapetes, espécies de tapetes que você coloca no chão e aí você vai tomar o banho, eles grudam no chão, né? Tem de várias cores, vários modelos, de vários desenhos de antiderrapante, e você vai colar no chão e ele vai ficar ali, então você vai poder se movimentar e ele não vai escorregar e ainda vai trazer uma aderência melhor para o seu pé, para o chão, tá? E aí você pode também procurar esse tapete para comprar e instalar. Existem alguns que são de colar no chão e você faz a utilização dele, que tem umas preguinhas assim que grudam bem no chão, e tem outros que você vai precisar fazer
a instalação com cola, tá bom? Tem a opção também dessa cola que é especial para esse tipo de piso emborrachado. E aí você vai colocar na parte lá do chão, passar essa cola e pregar ele por cima. Esse é fixo, mas também pode ser mais em conta do que fazer a reforma do banheiro. É uma coisa mais prática e você encontra facilmente em lojas de construção ou em lojas de saúde. Agora, saindo da parte do banheiro, vamos para o restante da casa. Algumas casas foram construídas com degraus, umas com escadas mesmo, com mais de um degrau, e outras às vezes uma divisória. De um cômodo para o outro existia uma diferença do piso, degrau. Às vezes esse degrau é maior, às vezes é menor, mas independente da altura que for, ou se for uma escada, precisa ter uma adaptação para a segurança do idoso, ok? Como que pode ser feita isso? Se for uma escada ou um degrau muito alto, o uso das barras de apoio, de fixação, que vocês já viram, né? Que tá aí novamente, vocês podem fazer a instalação dele para fazer de corrimão, tá? Se for uma escada muito grande, é bom que faça o corrimão mesmo, para que ao subir ou ao descer, você tenha o apoio de se equilibrar e segurar com a mão. Principalmente se quando for descer, porque a gravidade, que ela não empurra a gente um pouquinho mais para baixo, aí a gente pode perder o equilíbrio, ok? Então o uso do corrimão é maravilhoso e muito seguro para essa questão. Existem também, para facilitar a escada, luminárias que podem ser instaladas abaixo, bem pertinho do degrau, para facilitar a visualização de onde ele começa e onde ele termina, como está mostrando na imagem. Bom, e aí você pode fazer em todos os degraus, ou você pode fazer de 2 em 2, 3 em 3, só para ajudar na iluminação. Outra forma de demarcar bem a escada e facilitar a visualização é com essas fitas adesivas, tá? E aí existem elas que são fluorescentes, você pode colar no chão e ficar, ou então você pode utilizar tinta e fazer a marcação com estas linhas, tá? Para que o idoso visualize onde termina cada degrau e ele possa pisar no lugar correto. A instalação de cerâmicas antiderrapantes também na parte do degrau é interessante, tá? Porque facilita não escorregar. Ou então esse piso antiderrapante que também foi utilizado lá na reforma do banheiro. Você pode colocar nas escadas também ou na pontinha delas para facilitar a segurança, tá bom? Ajuda no equilíbrio, no que você for pisar, o pé não corre o risco de escorregar e vai facilitar bastante. A questão da iluminação, ela é muito importante. Primeiro porque durante a noite já não fica tão bem iluminado. E geralmente pessoas na terceira idade têm problemas visuais. Usam óculos, têm um pouco mais de dificuldade de enxergar, tem algumas doenças aí que já atrapalham, né? Aí tem catarata, glaucoma e tantas outras doenças que atingem a visão e que às vezes o idoso sofre mais ainda com ela. Então, a questão da iluminação dos corredores, a boa iluminação dos quartos, uma lâmpada mais forte ou mais lâmpadas no cômodo, facilita muito para que eles possam visualizar o caminho e não ficar tropeçando em nada, não ficar batendo a perna nem a canela em nada. Aí na imagem você vê algumas opções de iluminações que facilitam a vida do idoso. Mas existe também a possibilidade de você fazer, perto da cama principalmente, a instalação de 2 receptores. Um que fica lá na porta para quando entrar já conseguir ligar e o outro mais perto da cama, que antes dele se levantar, ele possa alcançar e ligar. Também vale para corredores, para escadas, tá? Ter essa opção de 2 interruptores para fazer a ligação da luz de um lado ou do outro, da onde for passar, tá?
que é legal, que dá para ligar e passou, desligou e já resolve, né, a questão da visualização, tá? Caso não dê para mexer na instalação da casa neste momento, para fazer essa adaptação, vocês podem usar abajures ou luminárias, que são facilmente encontradas em lojas de decoração ou pela internet, tá? Vocês podem comprar, loja de construção também geralmente vende, né, essas coisas, e aí vocês instalam em pontos estratégicos de fácil acesso para que o idoso faça a ligação desse dispositivo de luz para poder fazer então a deambulação pelo local onde precisa. Um cuidado também que é muito importante e deve ser muito observado é que o caminho do idoso ele tem que ser livre, tá? Eu sei que idosos gostam muito de decorar a casa, principalmente as mulheres. Colocam tapetes e paninhos em tudo, mas os tapetes não são indicados para uma casa que contém uma pessoa com mais de 60 anos, porque os tapetes eles são muito traiçoeiros e podem no andar o idoso tropeçar ou escorregar no tapete. O ideal é que não tenha tapete na casa que uma pessoa idosa mora. Mas às vezes eu sei que é complicado convencer, porque fica bonito a casa com carpete, com tapete, né? Para a geração antiga é uma forma de zelo da casa. Então, se não for a opção de não ter esse tapete, que é o mais indicado, repito, mas existem outras formas hoje de melhorar a segurança, utilizando, por exemplo, cola para fixar esse tapete, velcro que é colocado, né, com cola no chão e outra parte no tapete para que eles colhem e fiquem ali grudados, para não correr o risco de quando o idoso passar ali, ele embolar e tropeçar, como vocês estão vendo aí os exemplos, né? Também existem colas especiais que duram por um período de tempo, você passa já direto no piso e passa o tapete por cima e ele segura por um tempo. Existem as fitas dupla face também que facilitam a colocação desse tapete. É claro que o material do tapete vai influenciar muito, né? Geralmente o tapete de crochê ou que é de tecido por baixo, aí vai ter que ser a opção do velcro que é mais seguro. Agora os outros, existem essas colas, às vezes até uma cola quente, você vai conseguir grudar as beiradinhas para que ele fixe no chão e não fique soltando facilmente. Casa de idoso também tem que ter muito cuidado com relação a animais, tá? Não é recomendado que o idoso tenha um animal dentro de casa, como um cachorro ou gato. Primeiro porque eles sempre estão pela casa e podem passar pelas pernas do idoso na hora que ele estiver andando, isso pode fazer ele tropeçar. Outra coisa é que o animal pode estar deitado em algum lugar, ele não vê e pisar em cima e cair. Também, né, principalmente os cachorrinhos, eles gostam de pegar sapatos, espalhar pela casa, algum tipo de brinquedo, alguma coisa. Até comida mesmo, pode pegar alguma coisa e deixar no caminho que possa fazer o idoso escorregar. Assim também como não é interessante que os netos ou filhos de pessoas que frequentam a casa deixem brinquedos espalhados pelo chão, tá? Porque isso pode dificultar a passagem do idoso. Às vezes não tem nem onde pisar. A pessoa vai tentar passar e acaba pisando em cima de algum brinquedo e pode escorregar e cair. Então, evitar ter animais, evitar objetos espalhados, às vezes calçados, né, tumultuados na porta, na passagem, tá bom? Então, também não é legal ter essas coisas dentro de casa. É bom ter um animalzinho? Mas é bom que ele fique então do lado de fora para não trazer prejuízo para o idoso. Ou se não tiver outra forma, a indicação é que o animal ande com algum tipo de roupinha ou lá em cima amarrado ao pescoço que seja de uma cor chamativa, que dê diferença do pelo do animal para a cor do tecido. Por exemplo, as cores fluorescentes. São interessantes fazer o uso delas nos animais que forem permanecer dentro de casa, ok? É uma questão de cuidado, tá
bom? De segurança. São sugestões que vão facilitar a vida do idoso e trazer independência a ele. Porque se porventura ele ficar todo o tempo tropeçando, ficar todo o tempo escorregando ou ter alguma fratura, isso vai tirar completamente a autonomia dele de fazer as coisas o máximo possível sozinhos, tá bom? Então são indicações que fazemos para a manutenção da saúde adequada deste idoso. Outra dica com relação à casa do idoso é que, se possível, quando for fazer alguma reforma, faça a instalação de piso claro na casa, pisos brancos ou begezinhos, cores neutras, porque isso facilita a visualização dele dos objetos que estão ao chão. Então, se tiver a opção de colocar um piso claro no ambiente onde ele frequenta mais, como sala, como quarto, né? Isso ajuda muito na segurança deste idoso. Para aqueles que têm alguma dificuldade de locomoção, é recomendado que eles façam o uso de alguma órtese. O que é isso? É um dispositivo que vai facilitar a caminhada dele. E aí nós temos a bengala, temos a muleta canadense, temos o andador, né? E existem vários modelos desses tipos de órteses para facilitar com que o idoso se mantenha andando dentro de casa ou fora dela. Esses objetos também precisam de cuidados. Vocês encontram eles para comprar em lojas de saúde ou também pela internet. E eles têm que ter uma manutenção de tempo em tempo. Que essa borrachinha que tem aí na pontinha da muleta, na pontinha do andador, da bengala, ela vai se desgastando com o tempo. Ela fica às vezes dura, rígida, né, seca, e ela precisa ser trocada. Isso é baratinho para trocar. Eu comprei uma recentemente por R$15 para fazer a troca para um paciente. Então, em lojas de saúde você encontra para fazer a troca dessa borrachinha, porque ela é o antiderrapante da bengala. Se a bengala não fizer o seu papel de estabilizar melhor o idoso, não vai adiantar de nada estar com ela. Então, é importante ter essa manutenção. Se for um andador como esse aqui de rodinhas, precisa fazer a lubrificação das rodas para que ele deslize melhor, tá bom? Da cadeira de roda, da cadeira de banho, também é importante fazer a lubrificação das rodas, encher o pneu, tá? Porque quando ele tá murcho, atrapalha a locomoção, atrapalha você mobilizar melhor esse idoso. Se você empurrar, você vai sentir a cadeira mais pesada. E se ele se locomover sozinho, fazendo o movimento dos braços, também vai ficar mais pesado. Então, ter os pneus cheios também facilita bastante essa questão da vida dele. Outra dica que é importante é o acesso fácil ao telefone. Eu sei que hoje em dia telefone fixo já não é tão comum, né? Mas o uso do celular também tem que ser bem facilitado. Deixar em lugares visíveis, em lugares repetidos, para que quando necessário o idoso fazer a utilização desse telefone para pedir ajuda caso precise. Porque se estiver passando mal e não souber onde está o telefone, até encontrar, né, vai demorar um pouquinho, pode ser um pouco perigoso, um pouco tarde demais, não ser socorrido a tempo, passar mal, desmaiar. Então, ter esse telefone, um acesso fácil, sempre sobre a mesma mesa, sempre no mesmo lugar, ou então você pode comprar para ele um lugar também para sempre colocar, como se fosse a casinha do celular. E aí do lado vocês estão vendo algumas opções que existem hoje no mercado. Vocês podem comprar em lojas de celulares ou então pela internet, né? Talvez uma loja que a gente conhecia por R$1,99, né? Com vários dispositivos assim, você pode adquirir. Porque daí ele sempre vai fazer o uso do celular e voltar ele para o mesmo lugar. Porque caso precise para uma emergência, não vão ficar desesperados procurando onde está esse celular.
Já facilita bastante. E se a casa ainda tiver, né, um famoso telefone fixo, também que seja num lugar visível, fácil acesso, sem objetos no caminho, sem tapetes, né, com uma boa iluminação para ajudar. E a última dica é com relação aos móveis da casa, tá? Existem alguns móveis que são muito bonitos, porém são de difícil uso, né? Às vezes uma gaveta que está emperrada, às vezes o armário está alto demais, precisa subir em alguma coisa para alcançar. Talvez a ponta da maçaneta, a maçaneta não está funcionando corretamente. Então a manutenção da casa, desde passar um óleo na fechadura até não deixar pontos de prego solto, né, de colocar as cadeiras de volta no lugar quando terminar de usar, não deixar a mesinha de centro no lugar da passagem, né? Todas essas questões facilitam bastante a locomoção do idoso dentro de casa e evitam problemas de quedas, que é um dos problemas que deixam mais pessoas idosas acamadas, sem poder fazer as coisas só. E depois que se acontecer alguma coisa, vai precisar sempre de ajuda de terceiros, aí vai dificultar na hora do banho, na hora de se alimentar, na hora de usar o banheiro, né? Então são questões de precaução. Dá uma olhadinha na sua casa, vê o que dá para mudar hoje. Dá uma olhadinha aí o que dá para você se organizar para fazer no final do mês, quando tiver um dinheirinho. Vai mudando as coisinhas aos poucos, né? Vai ajeitando os móveis, abrindo o espaço, deixando as coisas mais nos cantos, para facilitar essa locomoção, essa independência do idoso. O idoso ele precisa, dentro da sua própria casa, conseguir fazer o máximo de coisas possíveis sozinho. Mas se não existir a possibilidade, que seja o mais confortável para poder estar desenvolvendo as suas atividades da vida, tá bom? Abaixe um pouco mais esse varal para ela poder estender uma roupa. Coloque no banheiro os sabonetes, shampoos, papel higiênico, tudo numa altura confortável, nada de ficar subindo demais, né? Colocar os armários mais baixos, as panelas de uso mais comum na altura mais aceitável, tá bom? Copos, talheres, todos bem expostos para que não precise ficar abaixando para pegar nada, tá bom? São questões assim que a gente tem que tentar fazer para facilitar a vida dessas pessoas tão queridas. Bom, essa foi a 7ª dica. Acabamos a semana do Outubro Prateado neste canal por esse ano. Ano que vem tem Outubro de novo e vai ter canal também e mais dicas de saúde para vocês, tá? Mas lembrando que outubro não é só prateado, é rosa também. Então, meninas, vocês precisam estar procurando um médico para fazer o seu preventivo e também a mamografia. Mulheres acima de 59 anos precisam estar fazendo anualmente este cuidado. Ok? Aí depois, em novembro, a gente conversa com os meninos, né? Porque o Novembro Azul também já tá bem aí. Então, vamos todos fazer o possível para nos manter bem. Obrigada por ter acompanhado essa semana, por ter divulgado, por ter compartilhado, se inscrito no canal. E se você que está assistindo esse 7º passo ainda não é inscrito, se inscreva. E se você gostou dessas dicas, curte os vídeos, comenta lá para a gente saber o que você tem achado dessas dicas e dessas orientações em saúde do idoso feitas por essa fisioterapeuta aqui, tá? Até a próxima e logo, logo neste canal para a terceira idade, hein? Recado importante. Vamos ter atividade física para você poder fazer na sua casa. Coisas bem possíveis, bem fáceis e bem legais de se trabalhar, tá bom? É só você procurar os vídeos que estiverem escritos assim, ó, idade ativa, tá? Aqui embaixo o nomezinho para vocês lerem. Idade ativa serão os vídeos com os exercícios para você participar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.